Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da Educação Especial e vamos falar sobre a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, os alunos com deficiência visual, baixa visão e cegueira. Eu sou a professora Clarice, do Instituto Federal de Educação. Vamos lá, nossa aula, pessoal. Um abraço, meninos, meninas, como é que vocês estão? Estão estudando bastante? Como é que vocês estão com esse nosso novo normal? Bom, características da baixa visão. Baixa visão é uma deficiência que requer a utilização de estratégias e de recursos específicos, sendo muito importantes compreender as implicações pedagógicas dessa condição visual e usar os recursos de acessibilidade adequados no sentido de favorecer uma melhor qualidade no ensino na escola. De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 70% da população considerada cega possui alguma visão residual aproveitável. Quer dizer que, com alguns recursos, ele pode enxergar melhor, pode fazer as coisas que outras pessoas podem estar fazendo e enxergando. Nesse ponto, há necessidade de uma avaliação quantitativa e qualitativa que vise a possibilitar o uso eficiente e a funcionalidade de qualquer percentual dessa visão, aproveitar a visão. Então, segundo o artigo 5, a linha C do Decreto Federal, o que diz isso? De 2004, diz que ele dá prioridade ao atendimento às pessoas que especifica e estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção e acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. A baixa visão corresponde à acuidade visual entre 0,3 e 0,05 do olho de melhor visão e com a melhor correção óptica. De modo geral, é mais difícil perceber a baixa visão durante os primeiros anos de vida, quando o uso de uma visão para perto ela é predominante. Os objetos de manuseio, de uso diário, ele tem cores diferentes, cores fortes, contrastantes, então a criança não sente dificuldade. Os desenhos e objetos são maiores, com poucos detalhes, né? Os livros apresentados, imagens, tipos de letras são ampliados. A medição do adulto para a leitura é mais constante. Já vi crianças que, aos 9 anos de idade, tinha problemas com deficiência de até 3, 4 graus e ninguém percebia. Por quê? Porque até ali ela só achava que as letras eram muito pequenas, que a professora escrevia ruim, né? Então é muito difícil, e a criança calada, ele se torna mais calado, ele pensa que todo mundo enxerga daquele mesmo jeito. Ora, algumas manifestações e comportamentos na sala de aula ou nos outros espaços de convívio. Como é que você percebe? A criança pode ter um olho vermelho, lacrimejando, né? Durante ou após um esforço escolar de ler, né? Piscar continuamente, ter uma visão dupla, embaçada, movimentar constantemente os olhos, né? Ele pode ter uma dificuldade para enxergar a lousa, ele se aproxima demais os olhos para ver figuras ou objetos e para ler ou escrever textos. Quando ele estiver dizendo que sua letra está feia, está pequena, e os outros alunos não reclamar, sempre aquele mesmo aluno, pode ser que ele tenha um problema de visão, né? A sensibilidade à luz, dores de cabeça, tontura, náuseas, né? Se ele aproxima-se muito para assinar, para assistir televisão, ele tropeça quando caminha, né? Ele deixa cair objetos pelo chão. O campo visual. A baixa visão pode acarretar a perda de campo visual
e comprometer a visão central ou a periférica. O que é isso? Né? O campo visual ele corresponde à área total da visão. É amplo se você vê muito, se você tem amplo, né, visão de todo ao seu redor. Às vezes a pessoa só vê a frente, ou pode não ver de um dos lados, e isso é o campo visual. Pessoas têm problemas e têm dificuldades, tem gente que tem esse tipo de problema. Então, quando a perda ocorre no campo visual central, a acuidade visual fica diminuída e a visão de cores pode ser afetada, com possíveis alterações de sensibilidade ao contraste, dificuldade para ler e reconhecer as pessoas. Né? De longe não reconhece, porque pode ter um problema e a pessoa não enxergar a certa distância, não sabe quem é, porque talvez tenha um problema visual. Acuidade visual. A acuidade visual, a ver, é a capacidade visual de cada olho, monocular ou de ambos os olhos, binocular, expressa em termos quantitativos. Olha só. A avaliação da acuidade visual é obtida mediante o uso de tabelas para longe ou para perto, com correção, né? Ou sem correção óptica, ou seja, com ou sem óculos. Se a criança ou jovem, né, ele não enxerga bem para longe, diz que é para longe, né? Então faz o exame, usa o óculos, pode dar uma melhorada. No caso da baixa visão, a avaliação é realizada por meio de aspectos quantitativos e qualitativos da visão. A avaliação funcional da visão. O desempenho visual de uma pessoa com baixa visão pode ser desenvolvido e ampliado de forma gradativa e constante, pois a eficiência da visão melhora na medida de seu uso. A falta de estímulo contribui para a perda da funcionalidade visual, que você poderá diminuir o grau. E acontece muitas vezes diminuir o grau. Agora, se a pessoa não usa o óculos, o olho não vai ser estimulado, ele pode piorar e não melhorar, né? E o professor é um dos principais mediadores quanto ao uso eficiente do resíduo visual do aluno em diferentes atividades, né? Colocar o aluno para aproveitar essa visão. Que recursos de acessibilidade terá um aluno com baixa visão? Bom, tem o auxílio óptico, né, que são lentes ou recursos que possibilitam a ampliação da imagem e a visualização de objetos, que favorecem o uso da visão residual para perto ou para longe. O exemplo disso são as lupas de mão e de apoio, óculos bifocais, binoculares, telescópio, dentre outros que não devem ser confundidos com óculos comuns. E quais são esses auxílios não ópticos? Os auxílios não ópticos referem-se às mudanças relacionadas ao ambiente, ao mobiliário, à iluminação e aos recursos para a leitura e para a escrita, como contraste, ampliação, a questão de proximidade da janela, aproveitar a iluminação natural. Isso também inclui os auxílios de ampliação eletrônica e de informática. É claro que tudo tem uma medida. Vamos lá. Os auxílios não ópticos, né? É a iluminação natural, o uso de lâmpada incandescente ou fluorescente no teto, contraste das cores, por exemplo, branco no preto, amarelo, preto, né? Folhas com pautas escuras, um espaço maior entre linhas para que o estudante possa estar escrevendo, um livro com textos ampliados, canetas de ponta porosa ou com um azul escuro, lápis B6 com grafite mais forte, porque às vezes ele tem que enxergar melhor, então tem aqueles
grafites bem fininhos, aí não tem condição de enxergar. Colas em relevo colorida, material para marcar os objetos ou as palavras. A prancha inclinada, tiposcópio, que é um dispositivo para isolar a palavra ou sentença. Ela é colocada exatamente com a letrinha, a palavrinha bem no centro, para a pessoa enxergar somente aquilo. E o circuito fechado de televisão. Olha só, você pode usar no celular a letra do tamanho que a pessoa precisa. Você vai enxergar aqui. É enorme, né? Muito. As questões de recomendações. A iluminação. Por exemplo, quem tem a sensibilidade à luz, deve ficar distante, longe da janela. Outros que preferem um ambiente mais claro, preferem para poder enxergar melhor. O aluno ele deve estar confortável para sua aula. Geralmente os alunos com baixa visão eles demonstram preferência para sentarem próximo à janela e usufruir melhor da luz natural. O contraste, o aumento do contraste pode ser obtido de diferentes formas, como os cadernos com as folhas da cor clara com linhas escuras, contraste de a caneta com cores fortes. Aqui nesse slide, por exemplo, há um contraste, o fundo é preto e as letras são brancas para enxergar melhor. A ampliação você pode ter livros, jogos, baralhos, tudo em tamanho um pouquinho maior para que ele possa enxergar. Na sala de aula, o professor do ensino fundamental, médio, pode levar já as atividades em tamanho bem maior. A escola pode providenciar a impressão do material com um tamanho maior para que possa ter mais conforto para aquele aluno, ele possa ler melhor, E os móveis? Os móveis são os recursos para posicionamento do material. A mesa mais alta do que o convencional, prancha inclinada ou mesmo uma pilha de livros podem ser usadas para melhor aproximação e visualização do material. Aqui, por exemplo, eu estou na frente do computador e vocês veem que o meu rosto está bem grandinho. Por quê? Porque eu preciso estar próximo, as letras têm que ser bem grandes. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade visual e para mim não precisar usar óculos, eu coloco as letras um pouquinho maiores. O guia de leitura ou tiposcópio, que é isso? É uma régua vazada, como eu já falei, ou não? Feita com papel cartão, plástico, emborrachado, preto ou escuro, sem brilho e retangular para destacar palavras ou uma ou mais linhas de um texto, que o aluno ele vai marcando com a régua para poder sentir, para poder enxergar melhor. E quando ele é cego, ele coloca a régua para sentir onde ele deve escrever a palavra e ele consegue escrever em cima da régua. Ao lado, a beirinha da régua, ela faz a barreira para a caneta não passar para frente. Móveis ou recursos, vamos lá ainda. Lápis 5B ou 6B, que ele é mais forte, ele é mais grosso, tem uma cor mais forte e também mais forte para se escrever. Muitos alunos com baixa visão só conseguem enxergar o que escreve com um grafite escuro. As canetas de pontas porosas ou pincel atômico preto ou azul escuro, eles ajudam a melhorar. A pauta ampliada, as linhas tem que ser bem amplas, tem que ter o contraste das linhas mais escuras, mas para o aluno poder escrever em cima destas linhas. Elas podem ser feitas no computador, duplicadas, para que o aluno possa escrever. Então, era isso. Muito obrigada. Estudem para poder realizar as atividades. Tenham a curiosidade de pesquisar em outros lugares como você pode estar trabalhando no ensino fundamental com um aluno com
problemas de visão.